Hoje eu vou explicar se existe um signo ideal para se tornar uma astróloga kármica. Olá, sejam bem-vindos. Aqui nós vamos falar como você pode se tornar uma astróloga kármica e faturar até R$ 450 por atendimento. E elas se perguntam, né? Será que o meu signo é o signo ideal para eu me tornar uma astróloga kármica? Será que existe um signo ideal? Então, muitas pessoas que conhecem a astrologia tradicional ou a astrologia moderna, como algumas pessoas chamam, elas conhecem características, né, do signo solar e consideram o signo solar a coisa mais proeminente no nosso mapa. No entanto, isso não é verdade, né? Então, para começar aqui, baseado apenas no signo solar, a gente não pode afirmar se a pessoa tem ou não tem um perfil para ser uma astróloga kármica, né? Mas que características são essas, né? Existem signos que são mais voltados para o atendimento das pessoas, para ajudar o outro, para fazer um serviço de doação. Doação que eu falo não é doação no sentido de que o trabalho de uma astróloga kármica é um serviço doado, não é isso. É de doar a sua energia naquela troca, naquela experiência da leitura de um mapa kármico, né? E sim, existem signos que têm essas características, né? O signo de Libra, que é muito voltado para o outro, que ouve muito o outro, mas isso não é suficiente, né? Você vai me dizer assim, mas uma pessoa que tem, né, um sol em peixes, por exemplo, que é um signo muito empático, né, que tem empatia pela dor do outro e tal, então vai ser uma excelente astróloga. Não necessariamente, né? E o escorpião, que é aquele signo que tem profundidade, que emocionalmente profundo, que entende um pouco da psique das pessoas. Será que é um signo mais favorável para uma astróloga kármica? Outras pessoas vão dizer assim, mas o Capricórnio é um signo muito prático, muito realista, não vai ligar para essas coisas de astrologia, não vai prestar atenção, não acredita em reencarnação, porque precisa ver para crer, porque precisa de provas matemáticas de que as coisas aconteçam, tá? Mas o ponto que eu quero falar aqui é o seguinte, né? O signo solar, ele tem sim influência na nossa característica de personalidade, tá? Com certeza tem, é um dos 3 pilares da personalidade, né? O signo solar, o signo lunar e o signo ascendente. No entanto, ele não é a característica principal da pessoa. E ele não determina todas as características, todo tipo de comportamento, e se esse signo vai ser ou não vai ser mais voltado para a astrologia kármica. O que é que faz uma pessoa ter as qualidades necessárias para fazer esse serviço que é de lidar com o problema do outro, de aconselhar principalmente? Que tem alguns signos que são mais empáticos, que gostam mais de cuidar do outro, como os signos de água, por exemplo, né? Eu já falei do peixe, já falei do escorpião, tem também o câncer, mas só o signo solar não vai fazer uma pessoa ser uma boa astróloga kármica, tá? Por quê? Porque nós temos que levar em consideração o mapa como um todo, né? E tem também, né, outros signos que não são só os signos de água, que são mais empáticos, tem os signos que têm muita intuição, que são muito intuitivos, como os signos de fogo. E aí você vai dizer assim, mas então uma pessoa do signo de terra, como Virgem, por exemplo, não seria uma boa astróloga kármica? Não é verdade, tá? Por quê? Porque o mapa tem que ser analisado como um todo e algumas características precisam sim sobressair, às vezes, mais do que o signo solar. Então, por exemplo, uma pessoa tem um signo solar em Escorpião, mas ela pode ter um monte de outras características de outros planetas posicionados em casas ou em signos
que não favoreçam, que não ajudem, que não levem ela para esse caminho, mas que levem para outro caminho, né? Eu vi hoje um post, foi até da Marina Baiana, falando do tarô, que eu achei muito interessante, né? Todo mundo pode aprender a jogar tarô, mas nem todo mundo tem o perfil ideal para se tornar uma taróloga. E a mesma coisa, eu diria, da astrologia. Todo mundo pode aprender astrologia kármica. Se você tiver determinação, se você tiver vontade, se você tiver gosto, né, pelo assunto, se você realmente gostar, se interessar, aprender não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa que deseje aprender astrologia kármica pode aprender, vai estudar e vai aprender. Mas será que ela tem o perfil para ser uma astróloga, para atender pessoas, para lidar com a emoção? Será que ela tem a sutileza para lidar com a emoção do outro, para saber aconselhar? Então, em vez do signo solar, em vez de olhar apenas o signo solar para determinar se a pessoa tem ou não, né, um perfil de astróloga kármica, a gente tem que olhar outras coisas. Por exemplo, a astrologia kármica é um assunto muito complexo, muito profundo, né? Complexo no sentido de que nós mergulhamos profundamente em um mapa, numa história, e sempre começa com o da própria pessoa. Quem começa a estudar astrologia kármica começa estudando o seu próprio mapa. Ela conhecendo as suas próprias camadas, as suas próprias dificuldades, as soluções para os seus próprios problemas, ela vai aprendendo a fazer isso também, né, para aconselhar outras pessoas, né? Então, é preciso ter uma necessidade de busca do autoconhecimento. Porque, como nós vamos mergulhar em assuntos profundos, se a pessoa não gosta de estudar nada de forma profunda, se ela não gosta de sentar e ler um livro até o final, se ela se distrai com muita facilidade, se ela não tem foco, se ela não tem essa determinação para mergulhar a fundo tanto no estudo quanto depois no mapa, isso vai dificultar ela se tornar uma astróloga kármica. Por quê? Porque essa é uma análise que precisa ter foco, precisa ter profundidade, que precisa ter condições e maturidade emocional para mergulhar a fundo naquele assunto, para conseguir ajudar outras pessoas, né? Tanto mergulhar no seu mapa quanto no das outras pessoas. Então, não é uma questão de inteligência. Inteligência todo mundo tem. Inteligência todo mundo desenvolve. A intuição é uma coisa que também ajuda, mas se a pessoa não pode dizer assim, então se eu não consigo. Intuição também todo mundo tem, mas umas pessoas afloram mais ou ouvem mais a sua intuição do que outras. Se ela tiver mais ligada com a sua intuição, sim, ela vai conseguir, digamos assim, elaborar melhor os assuntos e se ligar, inclusive, nos insights que o próprio plano espiritual nos dá enquanto nós estamos fazendo uma leitura. Mas isso também não é o essencial. É mais importante que ela tenha esse desejo de estudar, de esmiuçar aquela questão, aqueles assuntos, que não tenha problemas de mergulhar a fundo em assuntos que são delicados. Por quê? Porque tem pessoas, sim, que elas têm dificuldade de se aprofundar nos assuntos, de se aprofundar em questões emocionais. E a maioria dos nossos problemas tem fundo emocional. Então, se a pessoa tem dificuldade de lidar, de falar, né, de expressar emoções, isso sim pode ser um empecilho nesse caminho. Só que isso também pode ser mudado, isso também pode ser trabalhado. Às vezes é um bloqueio que a pessoa tem e ela precisa desbloquear isso justamente para poder mergulhar no autoconhecimento, mergulhar, né, na sua própria história, entender melhor quem ela é, o que ela veio fazer nesse planeta, o que ela está fazendo da sua vida, entender melhor as suas questões emocionais, entender melhor a sua própria psique, porque para, né, ajudar outras pessoas com as questões emocionais dos outros, entender a psique das outras pessoas, você também tem que saber entender a sua. Então, isso é mais importante.
Aí você vai me dizer, então, qualquer signo, a pessoa de qualquer signo pode se tornar uma astróloga kármica? Sim, desde que tenha esses outros pontos no mapa que ajudem. Então, por exemplo, as pessoas vão dizer assim: ah, mas Capricórnio é muito materialista, muito realista. Os signos de terra em geral, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, ele não vai acreditar, né, nesses assuntos mais esotéricos, digamos assim, ou espiritualistas. São pessoas que precisam de uma comprovação material de qualquer coisa. Né? Precisa de uma prova, né? De uma prova física, material, concreta, para acreditar em alguma coisa. Mas as pessoas que têm um Capricórnio forte no mapa, elas podem justamente querer estudar para poder entender melhor e buscar essas provas que ela necessita, né? Então, veja bem, você com uma composição em Capricórnio, ela pode justamente querer respostas para as suas perguntas. Né? Olha, a Paula está dizendo aqui, eu com minha casa 12 povoada em Capricórnio, não é, Paula? Então, casa 12 já é um indicativo, ela tem, né, vários planetas e Capricórnio na 12, mas isso significa que ela não tem capacidade de ser astróloga? Muito pelo contrário. Paula é minha aluna, excelente aluna, faz os exercícios muito bem e ela tem essa necessidade de buscar respostas, justamente por conta desses planetas na casa 12. Então, não é o signo que vai determinar isso. Não é o signo solar da pessoa. Muitas vezes é a busca pelo autoconhecimento. Então, às vezes, posicionamentos em casas do mapa que são mais voltadas para assuntos emocionais, como as casas 4, 8 e 12, a pessoa, independente do signo que está ali, pode ser Gêmeos, né? A pessoa vai buscar o conhecimento mais profundo. E por que eu falei de Gêmeos? Eu falei dos Gêmeos porque o signo de Gêmeos é um signo muito curioso, ele aprende tudo muito rápido e ele passa muito rápido para o próximo assunto. Então, às vezes falta ao signo de Gêmeos aquilo que o Sagitário tem de sobra, que é foco, né? O Sagitário traça uma meta, e ele vai naquela meta até o fim. Então, ele quer chegar em tal lugar, ele só para quando ele chega naquele lugar. E como o Sagitário é o signo oposto, né, de Gêmeos, o geminiano é o contrário. Ele quer variedade, ele quer aprender muitas coisas e não necessariamente em profundidade. Mas se você coloca esse Sol em Gêmeos lá na casa 8, que é uma casa de profundidade, isso já vai dar para essa pessoa características suficientes para a busca do autoconhecimento. Né? A casa 8 é uma das casas da busca do autoconhecimento. Então, quando a pessoa tem vários planetas na casa 8, ela tem uma tendência, não vou dizer no início da vida, porque muito jovem a gente não tem maturidade emocional ainda para esses assuntos, então isso começa a aflorar depois, né, pelo menos depois do primeiro retorno de Saturno. E depois do segundo, se são pessoas às vezes muito resistentes, né, a novidades na sua vida e tal, depois do segundo retorno de Saturno, estou falando astrologuês aqui, né? Então, o primeiro retorno de Saturno acontece por volta dos 28 anos, né? Quando Saturno dá uma volta completa no zodíaco e volta ao ponto onde ele estava no momento em que você nasceu. E aí, mais ou menos aos 28 anos, aos seus 28 anos de idade, ele completou a primeira volta. E nessa primeira volta, nesse primeiro ciclo completo, nós temos uma tendência a assumir mais responsabilidades. Então, a gente começa a olhar para a vida de uma forma um pouco mais madura. E no segundo retorno, que acontece por volta dos 56 anos, isso ainda é reforçado. Então, a gente tem mais maturidade, alcançou mais maturidade, e daí a gente tem uma tendência maior a se aprofundar nesses assuntos de alma, nesses assuntos que são, às vezes, traumáticos para muitas pessoas e no autoconhecimento. Então, independente do signo, se a pessoa, né, tem lá o Sol em Gêmeos, mas ela
se ela tiver outros planetas no mapa que deem uma maior responsabilidade ou que deem mais foco e que ela tenha situações que impliquem nessa necessidade de autoconhecimento, ela vai sim buscar isso e pode sim se tornar uma excelente astróloga kármica. Então, não é só porque a pessoa tem um sol em Áries, que é muito, alguns falam, né, muito autoritário ou muito ansioso, muito voraz e tudo, muito briguento às vezes, as pessoas chamam de também que pode ser muito violento, mas outros posicionamentos no mapa podem dar à pessoa as características necessárias para ela seguir nesse caminho, tanto do autoconhecimento quanto o de se tornar uma astróloga que ajuda outras pessoas, que ajuda o outro na busca, né, da solução dos seus próprios problemas. Então, o signo solar, ele é só um dos pontos do mapa, né? E aí ele tem um peso na personalidade da pessoa, mas muitas vezes outros posicionamentos vão dar um peso muito maior e que vão tornar essa pessoa com características mais fortes do que o seu próprio signo solar. Então, para responder a pergunta, existe um signo solar que seja ideal para se tornar uma astróloga kármica? Não. O que existe é uma composição de todos os posicionamentos no mapa e a história da pessoa, né? Porque cada um de nós trouxe uma história de vidas passadas. Cada um de nós trouxe alguma coisa para desenvolver, ou várias coisas, né, para desenvolver nessa vida, várias coisas para fazer nessa vida, e muitas das pessoas, né, com signos diversos. Eu tenho alunas de praticamente todos, ainda não parei para ver, mas eu acho que eu tenho alunas de todos os signos, né? Atualmente são 40 alunas, tem uma gama enorme, e não é esse ou aquele signo solar que vai fazer com que a pessoa seja melhor ou pior. É da personalidade da pessoa. E isso também implica num outro assunto que eu vou falar agora, que é essa história que nós trazemos de vidas passadas. Que história, né? A gente tem karmas para resolver, tem lições para aprender, tem situações para melhorar, tem características de personalidade para melhorar, mas muitas pessoas que trabalham hoje, né, tanto com astrologia kármica quanto com alguns oráculos, não é, como o tarô, baralho cigano, outros tipos de terapia, né, holística, pessoas que trabalham com reiki, pessoas que trabalham com radiestesia, com mesa radiônica, com barras de axis, todos esses trabalhos que são feitos para auxiliar as outras pessoas de uma forma energética, de uma forma espiritual, melhorar a condição de vida das pessoas, buscar respostas, né? Buscar ajudar essas pessoas a resolverem seus problemas emocionais, seus problemas pessoais, seus problemas de relacionamento, enfim, seja que tipo de problema for, às vezes até problemas psicológicos da própria pessoa, né? Problemas emocionais que estão intrínsecos, que ela carrega, né? Há muito tempo dessa vida ou de vidas passadas. Todas as pessoas que trabalham com esse tipo de terapia ou de aconselhamento, né? Como é o caso da astrologia kármica, da astrologia tradicional também, do tarô, do baralho cigano, que é de aconselhamento, todas essas pessoas trouxeram isso como parte da sua missão para essa vida. Por que eu digo isso? Porque faz parte da missão de cada uma de nós que trabalha com isso, resgatar assuntos de vidas passadas ou ajudar pessoas que nós possamos ter prejudicado em vidas passadas. Então, é assim, se você em outras vidas recebeu muito, né, das outras pessoas, se você tomou muito do outro, tempo, dinheiro, sentimentos, amor,
suporte de qualquer tipo, se você só recebeu, hoje em dia você tem a missão de devolver isso para as outras pessoas. E por isso o trabalho no que a gente chama de serviço. O serviço, né, o servir ao outro, é ajudar o outro com os próprios problemas, né, com os problemas das pessoas, ajudar dando atenção, dando conselho, dando carinho, dando orientação, enfim. Isso faz parte de uma trajetória e faz parte da missão de vida nessa vida. Porque nós, eu me incluo nisso, obviamente, nós possivelmente, né, ou muitas das vezes, usamos em vidas passadas o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, às vezes até de magia, para, em vez de ajudar as pessoas, prejudicar as pessoas. E aí, hoje, nós temos o dever de recompensar essas pessoas, ajudando-as da melhor forma possível, com aconselhamento sempre no caminho da luz, nunca no caminho errado. Então, faz parte da nossa missão. E é por isso que muitas pessoas, né, ou falam, me mandam mensagem, ou mesmo alunas minhas, quando eu falo isso, que você pode sentir esse chamado, tem alguma coisa que está te chamando para a astrologia kármica ou para algum outro caminho similar, né? Mas muitas das minhas alunas, elas confirmaram isso, que sentem esse chamado, que é alguma coisa assim que atrai a pessoa para trabalhar com esse tipo de trabalho, ajudando os outros, com a astrologia kármica, que ajuda de uma forma profunda. E por que ela sente esse chamado? Porque faz parte da missão de vida dela nessa vida. Faz parte da missão corrigir todos os erros do passado que foram feitos através desse mesmo conhecimento, dessa mesma prática. Porque a gente pode ter, em outras vidas, usado a prática da astrologia, das cartas ou de qualquer outra coisa, do uso de ervas, enfim, né? Bruxas em todos os sentidos, né? Saber fazer ervas, poções e tudo mais, em vez de curar as pessoas, a gente vai ter prejudicado pessoas. E daí que nessa vida a gente vem para ajudar, para curar de alguma forma. E esse é o principal chamado e é a principal característica que torna uma pessoa uma excelente astróloga kármica. É essa que sente esse chamado, que tem essa necessidade de trabalhar com alguma coisa mais profunda, que tanto vai trabalhar as suas próprias questões, né, resgatando esses karmas do passado, quanto ajudando outras pessoas. Faz parte do caminho de vida e da missão de vida dessa pessoa. Então, se você tem esse chamado, não se preocupe se o seu signo é Áries, Touro, Capricórnio, Virgem, Peixes. Não se preocupe, porque não é o signo solar que vai dizer se você vai ou não se tornar uma excelente astróloga kármica. É o seu desejo, esse chamado e o seu comprometimento em estudar, porque isso você precisa ter. Sem estudar, sem se aprofundar no conhecimento, sem ir a fundo nesse conhecimento, nesse estudo, com foco, com determinação, com dedicação, aí, independente do signo, né? Pode dar bom, pode dar ruim. Então, o que você precisa é essa vontade de seguir esse caminho, a determinação e a dedicação ao estudo e, obviamente, né, o desejo de ajudar outras pessoas também. Porque quando a gente se torna uma astróloga kármica, a gente não vai guardar esse conhecimento na gaveta, né? Nós vamos usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Então, esse também tem que ser um motivo forte, o desejo de ajudar outras pessoas. E eu vou confessar aqui que muitas alunas entram só com o desejo do autoconhecimento, depois que elas percebem o quanto que a astrologia kármica pode, não é, ajudar pessoas de uma forma tão profunda, elas decidem se tornar astrólogas kármicas também.
esse é um trabalho que nós temos como missão de vida, mesmo que seja a sua missão de vida, não significa que você vai fazer esse trabalho gratuitamente, ok? Você pode fazer para sua família, às vezes, né, alguns amigos, mas a intenção é que, se você deseja se tornar uma astróloga, que você seja remunerada por esse trabalho, porque você vai estudar muito para se tornar uma astróloga e você merece ser recompensada por isso, ok? Eu vou encerrar por hoje. Agradeço imensamente a presença de todos. Agradeço muito a presença de vocês e nos vemos no próximo vídeo. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.